Palavra da Verdade, devocional de 17 de agosto, o mistério de Cristo. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26 e 27. Uma das filosofias que orientam a modernidade é o pragmatismo, filosofia que sustenta que o critério de verdade está nos resultados que se espera obter. A ênfase não está num conceito absoluto de verdade, mas nos resultados de uma ideia ou princípio. Já vimos anteriormente que parte da cristandade infelizmente sucumbiu ao pragmatismo. Entre as manifestações pragmáticas temos, por exemplo, o evangelismo de poder, que oferece o céu na terra por meio de orações fortes e campanhas de milagres. Temos também o evangelismo do entretenimento, que diverte os bodes enquanto as ovelhas do rebanho morrem de inanição espiritual. E temos ainda o evangelismo da autoajuda, que afaga o ego dos pecadores ao invés de chamá-los ao arrependimento. Seriam esses os métodos de Deus? Não é o que concluímos quando confrontamos tais métodos com as Escrituras. Depois de falar de sua vocação, Paulo explica que sua responsabilidade consistia em dar pleno cumprimento ou de completar seu ministério quanto à pregação da palavra de Deus entre as nações gentílicas. Ele ressalta que o tesouro espiritual do qual ele é mordomo é a mensagem do Evangelho. Paulo chama esta palavra ou mensagem de mistério. Esta é uma palavra-chave deste trecho. Grosso modo, mistério é o mesmo que segredo, mas a palavra deve ser considerada tendo-se em mente pelo menos 3 contextos. E o primeiro deles é o conceito de mistério na literatura apocalíptica judaica. Nessa literatura que floresceu no período entre os 2 testamentos e que revela um judaísmo influenciado pela cultura persa, mistério referia-se a realidades ocultas guardadas no céu ou nos planos de Deus, mas reveladas ao vidente ou profeta. Este conceito trazia traços do esoterismo pagão. Com este sentido, a palavra era usada geralmente no plural, mistérios. O segundo contexto é o uso de mistério na linguagem dos hereges combatidos por Paulo. Sob a influência das religiões pagãs de mistério da época e da apocalíptica judaica, os falsos mestres de Colossos falavam de mistério num sentido esotérico, referindo-se a ensinamentos secretos ligados a ritos e cerimônias ministrados a alguns iniciados, mas ocultos ao povo em geral. Essas práticas ocultistas eram muito comuns. Por isso, em contraste com os conceitos e usos anteriores, temos o terceiro uso, que é o uso do termo na linguagem apostólica. Diferentemente do costume pagão, Paulo sempre usa a palavra no singular, sinalizando um sentido diferente tanto das religiões pagãs como da apocalíptica judaica. Na verdade, ele usa a palavra ironicamente para combater a heresia colossense em seus próprios termos. Possivelmente, os falsos ministros estavam encorajando algum tipo de ritual esotérico com ensinamentos secretos tirados ou dos costumes populares e ou desse judaísmo paganizado e apresentando esses ensinamentos e rituais como verdadeiro conhecimento, a verdadeira gnose, o segredo de uma espiritualidade mais profunda. Dessa forma, podemos dizer que eles estavam adulterando a mensagem cristã apostólica, enxovalhando-a de ritos e costumes pagãos. O que eles apresentavam como segredo era, na verdade, um evangelho paganizado. Contra esse falso ensino e usando seus próprios termos, Paulo destaca que o mistério ou segredo de Deus não consiste em um conjunto de ensinamentos ou rituais secretos. Também não era algo restrito a alguns iniciados, mas era uma mensagem a ser pregada abertamente a todas as nações, embora só aqueles que recebessem o Espírito Santo pudessem entendê-lo. E este segredo de Deus, que é o Evangelho, é-nos desvendado através da proclamação apostólica autorizada. Por isso, Paulo se considera e se denomina um ministro de Cristo. Na proclamação apostólica, esse mistério prometido aos judeus no Antigo Testamento foi revelado em toda a sua glória e riqueza no Evangelho de Cristo, também aos gentios, as nações não judaicas, entre as quais estavam os colossenses. Mistério de Deus, portanto, é aquilo que foi prometido acerca de Cristo nos profetas do Antigo Testamento, os quais não entendiam plenamente o alcance daquilo acerca do que profetizavam. Paulo se coloca na mesma esteira dos profetas, como mensageiro autorizado desse evangelho da supremacia de Cristo.
E qual o conteúdo do mistério? Paulo resume em uma sentença: Cristo em vós, a esperança da glória. Duas grandes verdades são ressaltadas aqui. A primeira é que o Cristo eterno vive dentro de nós, os que cremos nele. Cristo em vós, diz Paulo no verso 27. E quem é esse Cristo que vive dentro de nós? É o mesmo cuja supremacia já havia sido louvada pelo apóstolo, neste mesmo capítulo dos versos 15 a 22. Sobre esta verdade, assim comenta William Hendrickson: Cristo em todas as suas gloriosas riquezas realmente habitando pelo seu Espírito nos corações e vidas dos gentios. Cristo, por meio de quem e para quem foram criadas todas as coisas, em sua morte e ressurreição reconciliou consigo mesmo todas as coisas, criando e edificando a nova humanidade da qual é cabeça e na qual vive. Esta é a mensagem cuja riqueza em glória aprouve a Deus nos revelar. Cristo dentro de vós. O próprio Cristo em seus dias terrenos havia prometido fazer morada nos que lhe pertencem. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, versos 20 e 23. É por isso que Paulo afirma em Gálatas 2,20: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você já tem esta certeza de que Cristo vive em você? A segunda verdade que compõe o mistério é que o Cristo que vive dentro de nós é a esperança da glória eterna. Conforme o Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, antes do início do tempo, Deus, na sua sabedoria, predestinou a cruz de Cristo para a nossa glória, isto é, tendo em mira a nossa glorificação no fim dos tempos. Aquilo que já foi preparado no céu e prometido na profecia do Antigo Testamento, agora ocorreu no tempo e na história. Os poderosos deste século não conheceram o segredo do decreto divino, mas só aquele que é iluminado pelo Espírito agora o reconhece em submissão humilde. Vemos as promessas da glorificação eterna para aqueles que creem em Cristo abundantemente repetidas no Novo Testamento, das quais citamos pelo menos duas. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, versos 20 e 21. Portanto, o segredo de Deus é que o Cristo que tem a supremacia sobre todas as coisas, o Cristo glorioso, habita dentro de nós pela fé e dá-nos a esperança de um dia compartilhar a sua glória eterna no seu reino celestial. Sim, o segredo de Deus refere-se a uma pessoa e sua obra, Cristo. O Evangelho não fala de verdades místicas e esotéricas, nem de ritos mágicos, mas de um evento histórico. O Cristo morto e ressurreto, cabeça da criação, opera na sua igreja para realizar o propósito redentor de Deus, a glória eterna. Esta, portanto, é a mensagem exclusiva da igreja. É uma mensagem que só a igreja pode proclamar e uma esperança que só a igreja pode testemunhar. Por isso, se nós a abandonarmos e a substituirmos, não haverá genuína esperança para o mundo. Em segundo lugar, esta é a mensagem suficiente da igreja. Portanto, diminuir ou acrescentar qualquer coisa a ela é não confiar naquele que nos comissionou e perder a essência do que é a igreja. Por fim, esta é a mensagem genuinamente relevante da igreja. Portanto, adulterando a verdade do Evangelho, nada acrescentaremos ao mundo. Autoajuda, evangelho do espetáculo ou do entretenimento serão apenas mais do mesmo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.